Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre lesões malignas da cavidade oral. A gente vai falar sobre melanoma, carcinoma mucoepidermoide, o osteosarcoma e o carcinoma de células escamosas. Primeiramente, a gente tem que saber e entender que essas neoplasias malignas, essas lesões malignas, elas acontecem devido a um crescimento desordenado, ou seja, um crescimento maligno de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se, ou seja, eles podem gerar metástase para outras regiões do corpo. Então, há um crescimento ali local desordenado que vai gerar essa malignização das células e essas células vão ser invadidas e podem haver metástases, esse espalhamento desse crescimento desordenado, dessas células malignas para outras regiões do corpo. Primeiramente, a gente vai falar do melanoma, que é uma neoplasia maligna de origem melanocítica, que surge a partir de uma lesão melanocítica benigna ou a partir de melanócitos no interior da mucosa ou da pele normal. Aqui a gente tem duas fotos de melanoma intraoral, que são normalmente mais agressivos do que o melanoma cutâneo. Como características clínicas, a gente tem que esse melanoma acontece devido ao acometimento dos melanócitos da camada basal, do epitélio da mucosa oral. Há uma história de presença de uma mácula pigmentada na região do tumor antes do diagnóstico do melanoma. Acomete mais o sexo masculino e adultos brancos. E a localização mais comum do melanoma oral é o palato e o alvéolo de maxila. As características clínicas da lesão são que ela é uma lesão assimétrica, de forma nodular ou mancha, tem uma cor negra, cinzenta, avermelhada ou amenológica, é indolor, pode haver episódios de sangramento e o crescimento é horizontal e vertical. O que é esse crescimento horizontal e vertical? O crescimento horizontal, ou também chamado de radial, quer dizer que existe uma disseminação pela camada basal. E já o crescimento vertical quer dizer que está havendo a invasão do tecido conjuntivo. Então, essas lesões malignas sempre vão haver crescimento horizontal e vertical, certo? Esse crescimento vertical é uma característica de lesão maligna, pois há a invasão do tecido conjuntivo. Em relação a essa invasão tumoral, a gente tem a definição de Clark, que fala sobre que o nível 1 é quando as células estão confinadas somente ao epitélio. O nível 2 é quando as células estão penetrando a derme papilar. O nível 3 é quando as células estão preenchendo a derme papilar. O nível 4 é quando as células estão dentro da derme reticular. E o nível 5 é quando as células no tecido gorduroso subcutâneo estão sendo atingidas. Então, essa é o nível de invasão tumoral do melanoma, que é uma lesão bem agressiva e tem uma capacidade de metástase cervical e à distância. Então, tudo vai depender desse nível de invasão tumoral. O tratamento do melanoma é feito através de uma excisão cirúrgica com margem de segurança, que normalmente é de 1 centímetro. É feita a dissecção de linfonodos quando há presença de metástase e é indicado a realização de radioterapia. Uma segunda lesão maligna é o carcinoma epidermoide, que é a neoplasia maligna mais comum das glândulas salivares, certo? Aqui a gente tem duas fotos clínicas do carcinoma mucoepidermoide. As características clínicas desse carcinoma mucoepidermoide é que ele atinge ampla faixa etária, mas atinge mais crianças,
tem uma predileção pelo sexo feminino, é mais comum na parótida, acometimento da região retromolar, seguido pelas glândulas salivares menores presentes no palato. Ele apresenta-se como aumento de volume assintomático e endurecido, tem cerca de 1 ano de evolução e pode haver dor ou parestesia do nervo facial. Como características histopatológicas, esse carcinoma mucoepidermoide tem a presença de células mucosas, células epidermoides e células intermediárias, que são possível célula progenitora das células mucosas e epidermoides. A gente tem que entender que existe um grau histopatológico, que envolve a quantidade de formação cística, o grau de atipia celular e o número relativo de células mucosas epidermoides intermediárias. Esse grau histopatológico, ele vai ser determinante para o tratamento. Então, por isso que a gente tem que entender sobre essa característica histopatológica. Existe o baixo grau, o grau intermediário e o alto grau histopatológico. O baixo grau é o melhor prognóstico que tem. Existe somente a presença de formações císticas, uma atipia celular mínima e muitas células mucosas. Já o grau intermediário, há formação císticas, uma atipia celular presente ou não, e há muitas células intermediárias. Já o alto grau, a formação de ilha sólida de células escamosas e intermediárias, pleomorfismo e considerável atividade mitótica. Então, esse alto grau é o pior prognóstico que tem para o carcinoma mucoepidermoide. O tratamento desse carcinoma é determinado pela localização, o grau histológico e o estágio clínico do tumor. Quando o tumor é de baixo grau, basta fazer uma ressecção com margem de segurança, ou seja, quando a glândula parótida é acometida, faz uma parodicectomia subtotal com a preservação do nervo facial e a glândula menor, no palato, faz somente uma excisão cirúrgica. Já em grau intermediário e alto grau, é para fazer uma ampla ressecção, esvaziamento cervical e radioterapia. Quando a glândula parótida é acometida, faz a remoção total da glândula e do nervo facial. E a glândula menor faz uma ampla ressecção local. O osteosarcoma, ele é a lesão maligna de células mesenquimais que tem a capacidade de produzir osso imaturo ou osteoide, sendo a lesão maligna mais comum que tem origem óssea. Aqui a gente tem duas fotos de osteosarcoma, um em maxila e outro em mandíbula. As características clínicas do osteosarcoma é que a doença de Paget e uma irradiação prévia podem estar associadas com o seu aparecimento. Vai ocorrer mais na terceira e quarta década de vida, tem predileção pelo sexo masculino e a maxila e a mandíbula são acometidas com praticamente a mesma frequência. Só que na maxila é mais acometida a crista alveolar, o assoalho do seio e o palato, e em mandíbula é mais acometido o corpo posterior e o ramo horizontal dessa mandíbula. E ele vai apresentar-se como aumento de volume e uma sintomatologia dolorosa e pode haver perdas dentárias e parestesia e obstrução nasal quando é o caso de esse osteosarcoma na maxila. Esse aumento de volume é dessa maneira aqui. O paciente pode relatar dor, muita dor, e pode achar que é somente uma inflamação, por exemplo, de um terceiro molar que quer erupcionar, que o terceiro molar que está inflamado. E quando ele procura o cirurgião dentista, faz a radiografia panorâmica, por exemplo, ele descobre que é um tumor maligno. As características radiográficas é que podem variar de esclerose densa a um misto de lesões radiolúcidas e escleróticas até um processo inteiramente radiolúcido. Então, eles podem apresentar com radiolicência ou radiolucidez, certo? Os limites, eles vão ser indistintos e bem mal definidos. Pode haver reabsorção de dentes envolvidos, sendo a chamada reabsorção de Spiegel, que é o estreitamento pontiagudo da raiz.
Aqui vocês podem observar o estreitamento pontiagudo da raiz, o aparecimento de raios de sol, que é a produção do osso osteofídico. Aqui a gente consegue ver essa radiopacidade de raios de sol. O triângulo de Codman, que é uma elevação triangular do periósteo. Se a gente observar aqui, ó, é uma elevação bem triangular desse periósteo. E um alargamento simétrico do espaço do ligamento periodontal. Aqui a gente pode observar esse alargamento do espaço do ligamento periodontal. Então, osteosarcoma, a gente sempre vai ver as características radiográficas dessa lesão, seja numa panorâmica, seja numa oclusal de mandíbula ou de maxila e numa periapical. E o tratamento é feito através de uma remoção cirúrgica completa, é colocado pinos aqui, placas para substituir, por exemplo, o local da mandíbula que é retirado e também a radioterapia. Normalmente são muitas sessões de radioterapia, muito graves mesmo, a radioterapia muito pesada, e é feito em conjunto. E o paciente pode ir para a clínica de estômago fazer as lesões de laser terapia, certo? Para prevenir mucosite, osteonecrose naquele local. E o carcinoma de células escamosas, o nosso famoso SEC, certo? Que representa cerca de 94% de todas as malignidades orais, tá? Então, aqui a gente tem fotos de 2 SECs, um em língua e outro em assoalho, pegando também a parte vestibular, tá? E como características clínicas, a gente tem que vai acometer mais homens, idosos, que a localização mais comum é assoalho de boca, borda lateral de língua, ventre de língua e região retromolar, tá? São áreas que a gente tem que fazer a palpação muito bem, a visualização, a inspeção clínica muito bem analisada, principalmente se o paciente relatar que é fumante. A gente tem que ter esse cuidado de fazer esse exame clínico bem cauteloso, principalmente nessas áreas, certo? Esse SEC é normalmente uma lesão infiltrativa, ele nunca vai ser pendiculado, tem um crescimento rápido e não apresenta dor durante essa fase inicial do crescimento, mas posteriormente pode apresentar dor. Ele pode apresentar-se de forma esofídica ou endofídica. A forma esofídica, normalmente, ela é irregular, tem uma cor variável, é uma superfície ulcerada e dura a palpação. A endofídica já tem uma área central deprimida, irregular, com ulceração com bordas em rolete e uma cor variável, certo? Essa cor pode variar de leucoplásica, eritroplásica ou eritroleucoplásica, tá? Essa esofídica, a gente pode falar que é essa lesão aqui, certo? E a endofídica, essa lesão aqui em língua, que é o que mais acomete língua, é a endofídica. Então, aqui a gente tem essas bordas elevadas em roletes, que são bem endurecidas, e essa área central de ulceração. Há uma destruição óssea, que ela pode ser dolorosa ou indolor, que faz com que apareça uma radiolucidez em roído de traça, com margens mal definidas e bordas irregulares, quando a gente consegue observar o exame de imagem desse paciente. E quando esse carcinoma acomete a gengiva, pode causar mobilidade dentária, e esse carcinoma é menos associado ao tabaco e tem a maior predileção pelo gênero feminino. As fases clínicas da lesão. A gente tem que a inicial, ela é assintomática, avermelhada, esbranquiçada ou mista, ou seja, ela é leucoplásica, eritroplásica ou eritroleucoplásica. E tardia é quando há um crescimento, a dor, a presença de úlceras, sangramento, odor, dificuldade de falar, de mastigar, a perda de peso e inchaço no pescoço. São fases clínicas avançadas de um SEC. E esse SEC ele pode acontecer devido ao uso de tabaco, de metel, de álcool, de radiação ultravioleta, que é o caso da quelite actínica, a deficiência de ferro
e a infecção por cândida, sífilis e HPV. E as características imaginológicas, primeiro a gente pede uma radiografia panorâmica, tomografia, radiografias convencionais, uma ressonância magnética, certo? E lá a gente vai observar margens irregulares e mal definidas, um rompimento de cortical, perda de trabeculado esponjoso e um aspecto de ruído de traço, uma radiolucidez nesses dentes, tá? Então a gente tem que sempre observar se há margens irregulares e mal definidas nesse tumor, se há rompimento de cortical, certo? Ou seja, ele não expande, ele rompe a cortical. Há uma perda de trabeculado e há um aspecto de ruído de traço. Em relação à metástase, essa metástase, ela acontece principalmente através dos vasos linfáticos para os linfonodos cervicais ipsilaterais, que são próximos à região do tumor. Os linfonodos com metástase vão apresentar-se firme, indolor, aumentado e endurecido, tá? Então, sempre que a gente suspeitar de SEC, a gente tem que fazer a palpação dos linfonodos. E se houver metástase, esse linfonodo vai estar firme, indolor, aumentado e endurecido. E os sítios mais comuns de metástase à distância são pulmão, fígado e ossos, ok? Então, resumindo, a metástase do SEC acontece principalmente através dos vasos linfáticos. O principal local de metástase do SEC são os linfonodos próximos à região do tumor. E os sítios de metástase à distância é pulmão, fígado e osso. Em relação à diferenciação, a gente tem um tumor bem diferenciado, de baixo grau, o grau 1. Quando ele lembra, histologicamente, ele vai lembrar o tecido original, ele cresce com velocidade pequena e a metástase está em estágio mais avançado. E o tumor pouco diferenciado, de alto grau, grau 3 ou grau 4, apresenta-se muito pleomorfismo, tem baixa produção de ceratina, é difícil a identificação do tecido de origem histologicamente, tem crescimento rápido e uma metástase precoce. O tratamento ele vai ser guiado pelo estadiamento tumoral clínico, que é o estadiamento TNM, que a gente vê lá em patologia, que esse TNM significa que o T é o tamanho do tumor primário em centímetros, ou seja, o tamanho do tumor que deu início àquele câncer. N significa o envolvimento de linfonodos locais e M se há presença de metástase à distância. Então, depois de fazer esse estadiamento, a gente vai escolher qual é o tratamento indicado para esse paciente. Remoção cirúrgica, juntamente com a radioterapia, é o que mais é indicado para esses pacientes com SEC. Pode haver dissecção do pescoço, a prescrição de quimioterapia em combinação com a radioterapia. Normalmente usa-se substâncias com platina e essa combinação de cirurgia com rádio e quimioterapia. E era isso, gente. Muito obrigada.